Fala galera, finalizada mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e eu estou chegando aqui porque o Cruzeiro tem 2 jogos a menos em relação à maioria, um jogo a menos em relação ao Vasco, que agora tem parada a data FIFA, e o futuro do Cruzeiro será decidido muito provavelmente dependendo destas 2 partidas. O Fortaleza no próximo sábado, lá no Castelão em Fortaleza. Fortaleza que perdeu mais uma, perdeu para o Cuiabá fora de casa. E depois, no dia 22, tem o Vasco, esse jogo no Mineirão, uma quarta-feira. O Vasco, portanto, tem um jogo a menos. Mas o que eu quero trazer aqui é o cenário que o Cruzeiro vai estar dependendo destas 2 partidas. Em primeiro lugar, se o time tivesse demonstrando uma situação para sair ali da parte de baixo da tabela, era para todo mundo estar muito confiante, porque 2 jogos são 6 pontos. E o Cruzeiro hoje ele tem 1 ponto apenas atrás da equipe do Bahia, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Bahia, que teve 2 jogos em casa, perdeu para o Cuiabá e empatou com o Atlético Paranaense. Isso aí, obviamente, não estava no script. Mas vamos lá. Antes de todo mundo aí voltar a jogar, que a próxima rodada é a de número 35, que está marcada para o dia 25, aí tem equipe que joga dia 25, tem equipe que joga dia 26, o Cruzeiro joga dia 27, uma segunda-feira, que é o jogo contra o Goiás. Goiás que perdeu para o Atlético e está em situação muito delicada, porque tem 4 jogos restando e está com 35 pontos. Então vamos lá. Os resultados da rodada estão deixando ali o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Isso significa que aquela pontuação ali para escapar, ela dificilmente vai passar de 45 pontos. Por exemplo, para o Bahia chegar em 45 pontos, ele teria que fazer 7 pontos em 12. Vencer 2, empatar 1 e perder 1. Isso é um aproveitamento muito alto, né, para quem está na parte de baixo da tabela. O Goiás, por exemplo, que é o 18º, que tem só mais 4 jogos, para chegar em 45, ele teria que vencer 3 e empatar 1. Campanha aí de campeão, né? Vencer 3 e empatar 1. Faria 10 pontos, chegaria a 45. Então, a situação ali de pontuação vai ficando mais bem definida. O Cruzeiro, por exemplo, para chegar em 45, em 6 jogos, em 18 pontos, teria que fazer 8. Vencer 2, empatar 2 e perder 2. Que é um aproveitamento ok para quem está na parte de baixo da tabela. Menos de 50% dos pontos. Mas o Cruzeiro dos últimos jogos também não fez quase nada, né? 3 derrotas seguidas. Então vamos lá. O cenário que vai estar para o Cruzeiro nos 2 jogos que ele tem antes da rodada 35. Perdeu os 2, obviamente, segue em 17º com 37 pontos. Fez 1 ponto apenas, se iguala ao Bahia, iguala o número de jogos, só que tem uma vitória a menos. Não sairia ainda da zona de rebaixamento. Empatando os 2 jogos, o Cruzeiro iria para 39. Deixaria o Bahia na zona de rebaixamento com 38. Empatando os 2 jogos, hein, que é o mínimo do mínimo, né? Vencendo um e perdendo o outro, fazendo 3 pontos, dependendo aí de quem é a vitória, né? Porque se for contra o Fortaleza, vai a 40, mas aí a derrota seria contra o Vasco. O Vasco iria a 43. De qualquer forma, vencendo um, fazendo 3 pontos, o Cruzeiro vai a 40 pontos e deixaria o Bahia na zona de rebaixamento com 2 pontos à frente do Z4. Fazendo 4 pontos, o Cruzeiro iria a 41. Dependendo se dentro dos 4 pontos, um empate com Fortaleza e a vitória contra o Vasco, o Cruzeiro iria para 15º. Ultrapassaria também o Vasco. Se for uma vitória com Fortaleza e empate com o Vasco, vai a 41, fica junto com o Vasco, 3 pontos à frente do Bahia. E aí o cenário de perfeição
em caso de 2 vitórias, claro que isso é um sonho distante hoje pelo que o time mostra, mas se vence os 2 jogos, o Cruzeiro iria para a 13ª colocação, ultrapassando o Internacional. Passaria Bahia, Vasco, Santos e Internacional, com 43 pontos. Se igualaria ao Fortaleza, só que com uma vitória a menos. E abriria 5 pontos de vantagem em relação ao 17º colocado, porque aí o Bahia ficava em 17º com 38 e o Cruzeiro teria 5 pontos com 43. Então, a matemática, ela enche o torcedor de sonho, né? Número de jogo a menos também. Agora, não pode ser só o torcedor querendo sair disso, né? Agora que o Cruzeiro vai trocar o comando técnico, vamos ver quem vai chegar. Os jogadores precisam se entregar muito mais. Existe uma luz no fim do túnel. Mas para isso, o elenco tem que querer. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!